O que é culto? Não é isso que as igrejas vivem. Vamos aprender sobre isso. Então, vejam só. Jesus, ele é tentado pelo diabo para que se prostrasse ao diabo, para que servisse ao diabo, para que adorasse ao diabo. Resumindo, para que prestasse culto ao diabo. E tem muita gente aí prestando culto ao diabo, viu? Escuta uma coisa. Tem muita gente prestando culto ao diabo em nome de Deus. Porque o diabo não vem dizendo que é o diabo, não. Ele vem dizendo que é Deus. Ele se transfigura em anjo de luz. Ele é treva. Mas ele se transfigura em anjo de luz. Ele se faz parecer ministro de Deus. Mas muitos são ministros do diabo. Eles trazem uma doutrina que você entende que é o caminho para Deus. Mas é o caminho que vai apostatar você da fé, porque são doutrina de demônios. Presta atenção nisso. Então o diabo, ele chega para Jesus e diz assim: tudo isso te darei se tu se prostrar e me adorares. Jesus diz: vai, Satanás. Está escrito. A palavra me ensina. A palavra nos ensina o seguinte: adorar e servir só a Deus. Em outra tradução, na linguagem popular, vai dizer assim: adorar e prestar culto só a Deus. Então quero falar sobre culto. A gente aprende aqui que culto não é viver um ritual dentro de igreja. Isso não é culto. Jesus vai falar o que é culto. É você adorar e servir a Deus. Como eu adoro a Deus e como eu sirvo a Deus. Vamos aprender o seguinte. Tem muita gente, porque não conhece, não tão instruída nem interessada em ler a Bíblia. Tem muita gente que está vivendo aí uns movimentos em nome de culto. E está vivendo paganismo. Está se perdendo da direção de Deus. Porque culto não é isso que muitas igrejas vivem. Culto não é um ritual religioso. Culto não é um encontro de pessoas dentro de uma instituição. Culto não é um movimento de homenagem, um movimento de festividade, de atração. Culto não é juntar pessoas para estar cantando música evangélica. Isso não é culto, gente. Isso não é culto. Culto não é apresentação de nada, não é eventos, isso não é culto. Agora, você já notou que é a estratégia desse povo? Tudo que faz, bota culto, culto, não é? Aí a gente vê culto da família, olha, culto da família, culto da restituição, culto da vitória, culto, primeiro, o culto tem que ser a Deus. Não se faz culto, não cultua, não se faz culto para a família, não se faz culto para isso, para aquilo, culto é a Deus. Esses títulos de culto não é culto. Se você for lá dentro, você vai viver o movimento, a festividade, as atrações. Você vai ser convidado aí para essa reunião que diz que é culto, para haver 2 horas de entretenimento. Culto não é isso. Culto é a vida em ação. Aprenda o que é culto. Culto é uma vida em ação, na obediência e na submissão a Deus pela sua palavra. Isso é culto. Olha, aprende uma coisa aqui. Existe o culto pessoal, que eu tenho que cultuar a Deus todo dia na minha vida, todo instante. E existe o culto coletivo, que é quando nós se congregamos, independente de igreja, independente de local igreja. A congregação do santo, ela é convidada, mas ela não estabelece o lugar. O lugar, quem vai dizer somos nós. Aonde está ali a palavra sendo colocada para nos servir? Não é as atrações. Então culto não é atração de igreja, não é festividade de igreja, não é se reunir para viver momentos de homenagem, de misticismo, de sobrenatural. Isso não é culto. O cara vai para um suposto culto, chega lá, o que tem é muito movimento, é muito sobrenatural. Está lá o cara dizendo: olha, Deus está dizendo isso, olha, vamos ouvir os cantores e tal. Isso não é culto, gente. Culto de louvor, aonde é que tem culto de louvor, irmão? Culto de louvor a Deus. Então estou lhe ensinando, se você não crê, não dá atenção, fica à vontade, não estou preocupado. Bem-aventurados são os que ouvem. Eu estou trazendo instrução e eu tenho certeza que você não tem uma orientação dessa na igreja que você está. Porque você está vivendo isso que eu estou aqui refutando. Os cultos pagãos.
Os cultos que não é a Deus são cultos antropocêntricos, aonde esses cultos são colocados, esses movimentos, essas reuniões, para exaltar e massagear o ego do homem. Não é para exaltar a Deus e buscar aprender de Deus, aonde nós vamos nos render e oferecer a Deus a nossa disposição de aprender dele. Culto é isso, irmão. Culto, ele tem que ser individual. Eu tenho que saber o que é culto para viver minha vida cultuando a Deus, rendido a Deus. Não é em 2 horas de reunião vã, muitas vezes. Não estou generalizando. Tem reuniões, congregações dentro de instituição igreja que é edificante, que edifica. Mas é poucas. São pouquíssimas. Então estamos falando de culto. O que é culto? O culto é a vida em ação na obediência a Deus. É a atitude de uma vida grata, entendendo a bondade e a misericórdia de Deus. O ato de amor que Deus operou por nós. O ato de misericórdia, o ato de graça, o ato de compaixão. Pelo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Será que nós vivemos uma vida de gratidão a Deus pela cruz? Pelo que Jesus operou na cruz? Aí hoje é culto de gratidão. É tanto culto festivo, irmão. É tanto culto de direções que não é para Deus. Não vamos fazer um culto de gratidão a Deus. O povo só busca agradar a Deus no momento que recebe alguma coisa de Deus. Mas o povo não está disposto a viver uma vida de gratidão a Deus, entendendo que Ele já nos deu, não é o que Ele vai dar. Entendendo o que Ele já fez, não é o que Ele vai fazer. Entendendo o que Ele já operou, não é o que Ele vai operar. Nós temos que ter uma vida de gratidão a Deus, pelo que Ele já fez por nós. Na cruz do Calvário, toda a minha vida de gratidão a Deus tem que estar focada no que foi feito na cruz do Calvário, na obra que Cristo cumpriu e operou em nosso benefício, substituindo o nosso lugar. A obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. É esta obra que me faz estar confiante em Deus, e é por ela que eu sou grato a Deus. Então as pessoas não sabem o que é culto. Eu não me reúno mais dentro de locais para viver 2 horas de entretenimento, de movimento, de formalismo, onde dizem que é culto a Deus. Eu não me... Porque eu tenho entendimento. Não é que eu sou melhor do que ninguém. Não é que eu sou a verdade. É que eu estou na verdade. A minha mente está iluminada pela verdade. Então, isso que se vive dentro de muitas igrejas não é culto. Tem gente vivendo feitiçaria. São movimentos de feitiçaria dentro de igreja. Pessoas sendo adivinhadores dentro de igreja, querendo adivinhar a vida da pessoa, querendo adivinhar a situação da pessoa, trazendo promessa, trazendo coisas que Deus não fala para ele, mas ele diz assim: não, Deus está dizendo, Deus mandou dizer, Deus mandou entregar, Deus mandou falar. Nesse escuto você não vê a instrução da palavra. Não adianta pegar a palavra, ler um texto, guardar a Bíblia e começar no reteté, no pra, na visão, na revelação. Deus está dizendo, Deus está falando. Manda o que Deus está dizendo aqui, ó, na palavra dele, que é daqui que sai a palavra de Deus, porque a boca de Deus, por onde nós devemos ouvir a sua palavra, é pelas Escrituras. Então isso não é culto que se vive hoje, gente. Culto a Deus não é praticar nem cumprir devoção religiosa. Isso não é culto a Deus. A gente tem que entender. Temos o nosso culto pessoal. Temos o culto público, quando nós estamos congregando para, aprender, estar rendido a Deus, aprender dele, oferecer nossa gratidão a ele. Não é para ver conjunto, não é para ver pregador, não é para ver estrela gospel, não é para ver movimento, show evangélico, não é para estar dentro de atrações, de entretenimento de igreja, não. Nós temos que congregar para nos render a Deus, para receber o ensino, a instrução e expressar na comunidade, na congregação, junto com os irmãos, a nossa gratidão a Deus pelo que ele já fez,
pelo que ele já operou, pelo que ele já nos concedeu, pela bênção que ele já nos deu. Não é? Vou para o culto buscar a minha bênção. Que culto é esse? Vou para o culto da vitória. Que culto é esse? Vou para o culto da marcha, vou para o culto da restauração, vou para o culto da família, vou para o culto... É tanto culto, irmãos. É tanto comercial de culto. Dá uma olhadinha aí no Face. O povo não tem entendimento. O povo está ensinado errado. Cultuar a Deus é você ter uma vida ativa, em ação, na vontade e na submissão a Deus pela sua palavra. Cultuar a Deus é você ter gratidão a Ele pelo que Ele já operou e fez na sua vida por meio de Cristo na cruz do Calvário. Não é glorificar a Deus quando Ele me der minha bênção, ó. Quando Deus me der minha bênção, eu vou dar um culto de ação de graça. Para quem? Para quem? Aí tu acha que Deus vai ouvir isso que tu está falando? Não, eu vou dar a benção dela, eu vou dar a benção dele, porque ele só vai me dar um culto de ação de graça se eu der a vitória dele, se eu der a benção dele. Eu também vivi isso, irmãos. Por muito tempo eu acreditava que era assim. Hoje minha gratidão a Deus não é através de um culto. Hoje minha gratidão a Deus é através da minha vida cultuando a Ele. Minha gratidão a Deus é por tudo que Ele já fez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tua bondade e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradecer no meu interior, irmão. Não é dentro de uma formalidade, de um culto ritualístico. O povo está vivendo rituais, em nome de culto, pagãs. Rituais pagãs. Então, culto a Deus é uma vida em ação, na submissão à palavra, na obediência a Deus. É uma vida com atitude de ação. Deu para entender? A gente vai ver lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. Ali a gente vai ver o culto pessoal. Aprenda ali, viu? O que é um culto a Deus? O culto pessoal a Deus. Romanos, eu vou ler para você aqui. Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo vai instruir os irmãos dizendo: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Vosso corpo aqui é a vossa vida. Entendeu? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é teu culto racional. O culto tem que ser racional, isso quer dizer com entendimento, compreensão, compreender o que você está vivendo, fazendo para Deus. E o vosso culto é a vossa vida, o vosso viver racional, com entendimento, oferecido a Deus. Em tudo dando glória a Deus, vivendo submisso na obediência a Deus. Isso é o culto que Deus quer. E Paulo vai dizer, interessante que Paulo diz: ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque enquanto aqui a gente estiver vivendo, temos que sacrificar, mas não é o cordeiro, não é uma vida religiosa, não é uma vida de petição e consagração religiosa. Temos que sacrificar o nosso viver em submissão, negando, renunciando, abstendo-se, se despojando do desejo, da vontade, da satisfação, dessa natureza pecaminosa, daquilo que nos chama para o prazer que não agrada a Deus. Nós temos que viver despojando-se da carne, dos desejos da carne, negando o nosso eu, a nossa soberba, a nossa vontade, a nossa vaidade, nossos pensamentos, nossos sentimentos, que são muitas vezes perversos, de ira, de ódio, de vingança, de mágoa, de ressentimento. Nós temos que negar tudo isso que a carne, que a natureza humana quer que a gente volte a viver. Se é que já fomos transformados e somos novas criaturas,
em Cristo. Temos que viver, não mais eu, mas Cristo é quem deve viver em nós. Isso fala de uma vida submissa a Cristo. Isso é o culto racional. Isso é o culto pessoal que Deus quer de cada um. Não é uma vida de formalidade dentro de igreja, irmão. Não é vivendo o ritual de culto dentro de igreja, irmão. Não é vivendo o culto dentro de igreja. Isso não é o culto a Deus. Deu para entender? Tem o culto pessoal, mas também nós podemos se congregar num culto coletivo. Como um culto coletivo, onde a gente congrega-se para estar rendido a Deus, para receber seu ensino, sua palavra, com gratidão a Deus pelo que Ele já fez para nós em Cristo Jesus.